Então, amados irmãos, estamos estudando, fazendo uma pergunta, né? O crente, ele pode perder a salvação? O crente, ele pode perder a salvação? Ele pode ser salvo? E se ele vacilar, ele pode perder aquilo que ele conquistou? Aquilo que ele conquistou? Então, é importante a gente estudar isso. Porque, olha, existem certas doutrinas que são muito importantes, mas que não têm realmente um valor tão alto como a doutrina da salvação. Por exemplo, dentro da própria escatologia, né? Alguns acreditam que não vai ter milênio, outros acreditam que vai ter milênio. O que não acredita que não vai ter milênio é uma falha, é uma dificuldade. Mas isso não vai alterar em nada na questão da salvação dessa pessoa. Apesar que tem algumas complicações com respeito a uma má interpretação das Escrituras e assim por diante. O que eu estou só dizendo é que se tem doutrinas que nós temos dificuldade com algumas pessoas, mas sabemos que essas pessoas elas têm uma doutrina correta da salvação e isso nos deixa satisfeitos. Mas ficamos tristes também quando nós encontramos pessoas, irmãos, que têm um certo pensamento com respeito à salvação que é muito perigoso. E uma das coisas perigosas é essa questão de perca de salvação. Hoje eu sou salvo e amanhã não sou. Vou dormir salvo, posso me acordar perdido. Se eu discutir com alguém, posso perder minha salvação, depois posso reconquistar. E aí até onde se vai esse dilema na vida dessas pessoas? Eu conheci um casal que passou um bom tempo em uma igreja que tinha esse pensamento de perca de salvação. Quando ele veio a congregar numa igreja batista, ele disse, pastor, para o pastor dele, né? Que o pastor me contou, pastor, por 10 anos eu vivia atormentado em meus pensamentos. Se eu brigasse com a minha esposa, eu já tinha plena certeza que eu tinha perdido a salvação. Aí quando eu pedisse perdão a ela e a Deus, aí retornava a minha salvação. E ele ficava nisso. Então nós estamos respondendo essa pergunta, se o crente perde ou não salvação, mostrando biblicamente que é impossível o crente ele perder a sua salvação. É impossível que isso possa acontecer, tá certo? Na vida de alguém. Agora, prestem bem atenção. Na vida de alguém que é verdadeiramente salvo. É impossível alguém que seja salvo perder a sua salvação. E nós estamos mostrando biblicamente algumas razões porque isso não pode acontecer, tá bom? A primeira razão que nós mostramos é que um crente ele recebe uma nova vida, uma nova criação. E se ele é algo novo, ele não pode deixar essa nova criação novamente. A gente mostrou isso aí, se vocês quiserem ver, está lá no primeiro vídeo desse tema lá no YouTube, tá bom? A segunda coisa é que o crente ele não pode perder a sua salvação, porque ele foi redimido, ele foi comprado, ele foi resgatado pelo seu Senhor, e isso é impossível que alguém possa tomar de volta aquilo que o Senhor realmente comprou com o seu próprio sangue. Terceiro, foi o que nós falamos domingo, que o crente ele é justificado, e a justificação não sendo um processo, mas sendo um ato no momento que se crê. Então não existe crente mais justificado do que outro. Não existe crente que é mais justificado do que outro. Nunca esqueça disso, porque a justificação, que é a declaração que somos justos diante de Deus, é um ato que aconteceu no momento que nós cremos em Jesus, com base na obra redentora de Cristo. Então, nós falamos sobre isso e falamos a diferença entre salvação e santificação, tá bom? Se alguém tiver perguntas, né? Como estamos na escola dominical, é um assunto muito importante. Eu creio que tem algumas pessoas, talvez não tenha dúvida, mas possa
fazer algum comentário sobre o que alguém falou, que teve contato com alguém, pastor, alguém crê assim, como é que a gente pode identificar essa pessoa como uma crente? Então, é um assunto que precisamos realmente analisar, tá bom? E o seu comentário, mesmo que não seja a sua dúvida, mas o seu comentário, dando algum exemplo, irá ajudar outros irmãos. Então, vamos lá. Então, por que o crente não pode perder a sua salvação? Terceira coisa. Quarta coisa. Porque a ele é prometido vida eterna. A ele é prometido vida eterna. Por esta razão, ele não pode perder sua salvação. Porque Deus prometeu a ele, não uma vida de 100 anos, não uma vida passageira. Deus prometeu a ele vida eterna. Vamos ver alguns textos que nos provam isso daí. Vamos para o Evangelho de João. João capítulo 3. Veja que Deus prometeu vida eterna. E se é eterna, não é passageiro, né? Então, o Senhor nos prometeu vida eterna. Então veja aí, João 3, 14. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Diz o seguinte: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, quem crê em Jesus recebe vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a promessa aí é de vida eterna. João 5, 24. Jesus disse, João, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse, em verdade vos digo. Olha a condição para receber vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê. Essa é a condição. Ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e crer nessa palavra. E se você ouve a palavra e crê na palavra, olha a promessa. Você tem vida eterna. Tem, é presente, vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Tá bom? Passou da morte para a vida. Agora veja um dos textos mais clássico, podemos dizer, com base deste assunto de segurança. É João 10, 28. Gostaria de ler João 10, 27, a partir do 27. João 10, a partir do 27. Olha o que diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ele dá a vida eterna a quem? As ovelhas dele. Aqueles que creram nele. E ele diz, eu lhes dou a vida eterna. E olha a palavra, jamais perecerão. No original diz, não perecerão. Eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, veja aí, meus amados, que o Senhor está nos prometendo
vida eterna. Ele nos deu vida eterna. Há um outro texto, depois eu vou explicar um pouco sobre esse texto, mas há um outro texto que diz o seguinte, Tito, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz o seguinte, a carta de Paulo ao jovem pastor Tito. Capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, para promover a fé que é dos eleitos. De quem é a fé? Dos eleitos, daqueles que foram eleitos. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então veja aí que nós que somos eleitos, a nós foi prometido vida eterna. Essa vida ela foi prometida por Deus e ele não pode mentir. Ele não pode dizer, olha, Emanuel, eu te dou vida eterna e amanhã eu pecar e tomar essa vida. Ele não pode mentir, ele nos deu vida eterna e disse que essa vida ela já foi prometida antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Que texto, meus amados. Eu, sinceramente, eu não consigo acreditar quando deparamos com textos como esses e alguém ainda afirmar erroneamente que alguém pode perder aquilo que Deus deu a ele antes dos tempos eternos. Que o Deus que não pode mentir está tomando aquilo que ele disse que era dele. Então, se é, é. E ele não impõe condições. Se você crê, ele não diz, se você crê, mas... Não, não tem isso. Ele diz, se você crê, você ganha vida eterna. Se você crê, você tem vida eterna. Então, esta vida, ela é dada àqueles que um dia colocaram a sua esperança em Cristo Jesus, sua fé. Vida eterna é uma promessa de eternidade. Para sempre. Eternidade é algo que dura para sempre. Isso vai acontecer aonde? No novo céu e na nova terra. Deus nos promete. Acredite, você terá vida eterna. Para um crente perder essa vida eterna, teria que essa vida ser retirada dele. Mas veja como o Senhor diz o seguinte aqui, em João capítulo 10. João diz, olha, eu lhes dou a vida eterna. Jesus está dizendo, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Jamais você vai perecer eternamente. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então veja que essa vida que ele nos deu, quem está segurando é ele. A ilustração que eu sempre dou é o seguinte. Imagine que eu prometesse R$100 a Lídia. A Lídia não, a Jonatas, meu filho de 8 anos. Eu chegasse para Jonatas e dissesse, ó, Jonatas, você tem R$100, e se eu fizesse essa promessa em janeiro, você tem R$100, esse dinheiro está aqui, só que esse dinheiro vai ficar comigo, eu só vou lhe dar no final do ano. E eu não impus condições. Se eu tivesse dito assim, olha, esses R$100 é seu, agora se você me desobedecer, você vai perder. Se você me desobedecer, eu vou tomar. Se você me desobedecer, se você fizer alguma coisa, você vai simplesmente deixar de ter. Aí ele poderia perder esses R$100.
Mas, como eu não coloquei condições nenhuma, é seu. E se o pai não vai mentir, então ele vai dar no final do ano. Agora, ele pode correr na rua, ele pode ir para outro canto, ele não vai perder o seu dinheiro. Por quê? Porque é dado a ele, quem está sustentando é o pai dele. É o que o texto está dizendo aqui. Quem sustenta a nossa vida, essa vida está sendo sustentada pela mão do filho, preste bem atenção. Depois, no versículo 29, aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai também ninguém pode arrebatá-lo. Então, quem é que sustenta a vida do cristão? A vida eterna. É o filho, é o pai. E é interessante que eu creio que esse é o texto-chave. Para mim, que eu estou estudando o Evangelho de João e pregando nos domingos à noite, o texto-chave para mim, todas as mensagens, é essa daí, João 10, 30. Eu e o Pai somos um. É isso que Jesus está tentando enfatizar. Para que os líderes religiosos e a nação judaica reconheçam que ele e o Pai é o mesmo Deus. E ele enfatizou aqui, essa vida que eu dei a vocês, não somente eu estou sustentando, mas o Pai também. Porque eu e o Pai somos um. Um não em pessoa, né? Porque o Filho é uma pessoa, o Pai é outra pessoa, mas um em essência. Nós somos o mesmo Deus. Para nós crentes perder a vida, alguém deveria ser mais forte do que o Filho e mais forte do que o Pai. Alguém deveria ter a força para abrir a mão do Filho e abrir também a mão do Pai. É como se ele sustentasse a mão do Filho e a mão do Pai. Alguém tinha que abrir a mão do Filho e abrir a mão do Pai e roubar a vida eterna que ele nos foi dada. Sabe quando é que isso pode acontecer? Nunca. É impossível que alguém abra a mão do Filho e abra a mão do Pai. Por isso que Jesus disse em João 5:24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo ou em condenação. Passou de uma vez para sempre, passou da morte para a vida. Não importa o que aconteça no futuro. Não importa a tentação que possa nos rodear. Não importa as obras de Satanás. Não importa se ele vai nos deixar desanimado ou não. Devemos sempre estar atento e confiante que o crente jamais entrará em condenação. Por isso que Paulo podia afirmar: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Vida eterna é vida para sempre. Vida eterna é vida para sempre. E essa ninguém pode tomar. Ninguém pode arrebatar. Tá bom? Então, essa é a razão porque o crente não perde salvação. Se o crente perdesse a salvação, o que tiraria a salvação do crente? Pecado? Mas Jesus não já morreu? Não já pagou todos os pecados? Satanás, ele é mais poderoso do que Deus? Nada poderá nos separar do Senhor, tá bom? Então lembra, se alguém tiver pergunta, faça aí na caixinha aí de mensagem aí, que estaremos prontos aí para responder, tá certo? Também, amados, a segunda coisa que estaremos enfatizando, a segunda coisa que estaremos enfatizando é que as Escrituras, ela nos ensina que Deus, ele é o autor e consumador da nossa salvação.
Esse é o outro ponto, desculpa, eu pulei um aqui, viu? O quinto ponto é que ao crente é garantido a glorificação. Olha que texto aí, vamos ler comigo esse texto aí em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, tá bom? Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo... Olha aí, Romanos capítulo 8. Veja aí nos versículos 28. Romanos capítulo 8, versos 28. Olha o que diz. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que... O que é que nós devemos saber? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados. Quem nos chama é Deus, não é nós que escolhemos a Ele. Não foi nós que o chamamos, foi Ele quem nos chamou. E olha no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, o Senhor já nos conhecia de antemão, antes de nós existirmos. Ele já nos conheceu, Paulo falou sobre isso também em Efésios, capítulo 1. Também os predestinou. Quem foi que ele predestinou? Ao que eles conheceu de antemão. Será que ele não nos conhecia, não? Será que ele não tinha conhecimento da gente? Você vê que a perca de salvação é uma doutrina que coloca em risco o caráter de Deus. Aquilo que Ele é. Então, diz que nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Deus chamou a quem? A quem ele predestinou. E aos que chamou, a esse também justificou. Ele nos conheceu de antemão, nos predestinou, nos chamou e nos justificou. Que foi o que a gente estudou domingo. E olha o que diz. E a esses que ele justificou, também glorificou. Glorificou. E aqui aonde nós estamos, e veja que todos esses verbos aí estão no passado. Chamou, predestinou, justificou, glorificou. Como é que glorificação está no passado se é algo que vai acontecer no futuro? É uma coisa a se pensar. A Bíblia nos diz que o Senhor nos justificou pela fé. A glorificação é a garantia, preste bem atenção, a glorificação é a garantia a todos que Deus justificou. Glorificação refere-se a um crente recebendo um corpo ressurreto. Então, se ele diz que ele me justificou, ele já prometeu a mim, no passado, a glorificação. O que é glorificação? É o estado que estaremos na eternidade, com um corpo novo, ressurreto, confirmado em santidade, nunca mais em pecado. Nós não estamos nesse corpo, estamos aí nesse corpo, mas foi nos prometido já esse corpo. E ele nos prometeu no passado. Agora, se um crente, preste bem atenção, olha a lógica.
Se um crente ele perdesse salvação, Deus não poderia garantir a ele já a glorificação. Com certeza, Paulo está dizendo aqui, olha, se você pecar, ou mostrar que tipo de pecado, se você fizer isso ou aquilo, você vai perder a sua glorificação. Eu não vou lhe garantir glorificação porque é algo futuro. E você pode, nesse intervalo, você perder. Mas não foi isso que ele disse. Ele já demonstra certeza absoluta que aqueles a quem ele justificou, ele glorificou. Ele já glorificou. Veja aí. Ele não está glorificando, ele já glorificou. Então, amados, é impossível, repito mais uma vez, o crente perder a sua salvação. É impossível que isso aconteça. Outra razão porque é impossível que o crente não perca a salvação, a sexta razão aí é que as Escrituras, ela nos afirma que Deus ele é o autor e consumador da salvação do crente. Deus ele é o autor e ele é o consumador da salvação do crente. Há vários textos aqui, mas eu selecionei aqui para mim ler pelo menos 4. O primeiro está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tá bom? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Olha o que diz. Estou plenamente certo. Certeza, né? E ele usou mais a palavra plenamente. Ele disse, eu estou certo, ele disse, eu estou convicto de que aquele, falando de Cristo Jesus, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia da vinda de Cristo, que é o arrebatamento. Paulo disse, eu não tenho dúvida. Aquele que começou, ele vai terminar. Vai terminar. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Coloque isso em mente. Aquele que começou, vai terminar. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor, não somente ele é o autor, mas ele é o consumador da fé. Ele é aquele que nos deu a fé e que completou a nossa fé. Hebreus 5, 9. Hebreus 5, 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem. Ele se tornou o quê? O autor da salvação eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós. Aquele que começou a boa obra, ele há de levar até o fim. Ele é o autor e o consumador. Ele é aquele que vai completar até o fim. Alguém certa vez comentando esses textos falou o seguinte: Deus começou a obra e vai terminá-la. Até mesmo a fé é de Deus. É completamente impensável, inconcebível que Deus, que conhece o homem hoje, amanhã e no futuro, dê-lhe fé para crer, começa nele uma boa obra e a deixa incompleta. Começar e não terminar como se não conhecesse sua própria mente,
Começar e não terminar como se não fosse o Deus imutável. Começar e não terminar como se comportasse como uma criança, brincando com uma coisa tão séria como a salvação. Brincando com a alma eterna dos homens. Brincando com o céu e o inferno. Brincando com a eternidade. Não! 1000 vezes não! Meus irmãos e minhas irmãs, não podemos imaginar tal coisa. Por trás do começo de Deus, na salvação do pecador, está seu propósito e promessa eterna. E ele irá até o fim. Ele irá até o fim. Olha o que Paulo diz em Romanos, em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele estava preso, já perto de ser condenado. 2 Timóteo 1,12, quando ele diz: por isto estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Eu sei, e eu estou certo, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei. Eu sei. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E por que não ler Romanos 8, do 35 ao 39? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Ele é o autor e Ele é o consumador. É aquele que vai levar até o fim a obra que Ele começou em nós. Você percebe que se o crente perdesse a salvação, a falha não estava no homem em si, estava no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, amados irmãos, a doutrina de perca de salvação é perigosíssima, perigosa. Por quê? Porque se o crente perde a salvação, quem garante a salvação dele não é Deus, é Ele. Quem está sustentando a salvação dele não é o Pai, nem o Filho, é Ele. E eu fico pensando, coitado de nós, se fosse a nossa responsabilidade de guardar a nossa salvação. Coitado de nós. Então, por último, penúltimo aí, o crente ele não pode perder a sua salvação. Por que o crente não pode perder a sua salvação? Porque ele está guardado pelo poder de Deus. A gente já leu João 10, que ele nos guarda, mas eu gostaria também de ler 1 Pedro, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo do 3 a 5. Ele não pode perder a sua salvação porque ele está guardado pelo poder de Deus. Olha o que diz aí 1 Pedro, capítulo 3. Bendito Deus, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível,
reservada nos céus para vós outros. Já foi reservada. Eu fico pensando nesse texto, é como se você chegasse o seguinte, você ligasse para um hotel, se você fosse passar umas férias, né? Aí você ligasse para um hotel, fizesse uma reserva lá. Olha, eu estou chegando aí tal dia. Aí o hotel diz o seguinte, você precisa pagar pelo menos a metade. E aí você, todos os meses ou por semana, você vai dando o restante. E aí você reservou, está reservado para você. Mas aí vai que você não paga a segunda parcela nem a terceira. Aí o hotel liga e diz, olha, você perdeu a reserva porque você não cumpriu com o contrato. Mas Pedro diz aqui que ele nos reservou essa herança que está no céu para nós. E ele reservou sem colocar condições, sem fazer um contrato conosco. Ele não diz só está reservada, mas ele não tem mais. Não se tem o mais. Veja que Pedro diz, olha, ele nos deu vida, ele nos ressuscitou, nos deu vida, para uma herança incorruptível, que não vai se estragar, sem mácula, quer dizer, não vai ter sujeira essa herança, inacessível, que não murcha, e que essa herança está reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa herança, que é o céu, ela foi reservada por nós, para nós, tá bom? Que somos guardados pelo poder de Deus, por causa da fé que Ele nos deu, e que já está preparada, que será nos dada na vinda de Cristo, ou na morte do Cristo. Não tem como perder. Não por nosso poder, e sim pelo poder do Todo-Poderoso, é que o crente está sendo guardado para essa herança celestial. Por isso que ele está sendo realmente guardado. Porque Deus é poderoso para guardar e nos sustentar. É impossível, amados, nós perdermos a salvação. Tinha mais coisa aqui, mas nós vamos para o último ponto, tá bom? O último ponto. O último ponto. O verdadeiro crente, ele não pode perder a sua salvação, porque está sendo definido no céu, defendido no céu por Cristo, ele sendo o nosso advogado. Porque eu não posso perder a salvação? Porque eu tenho um advogado que me defende no céu. Esse advogado, ele nunca perdeu nenhum julgamento. Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Ele nunca perdeu nenhum processo. Esse advogado que nos defende, é ele que está nos guardando. Romanos, há vários textos aqui, mas deixa eu só ler João. 1 João 2:21, 2:1. 1 João 2:1. Mas tem Romanos 8, do 33 ao 34, e Hebreus também 7, do 24 ao 25. Mas nós vamos ler somente João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. João diz, eu estou escrevendo para vocês para que vocês não continuem pecando. Se todavia alguém pecar, que ele sabe que é impossível a gente viver uma vida sem pecado, se todavia alguém pecar, aí ele diz, olha, não se preocupe, você não vai ser condenado por esse pecado. Porque nós temos um advogado
junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Cristo é o nosso constante intercessor no céu. Ele nos protege das acusações de Satanás contra nós. Eu nunca esqueci uma ilustração que o pastor Benjamin ele nos dava. Ele dizia o seguinte: ele montou um cenário no céu. Ele disse: olha o que acontece, baseado em vários textos. Ele disse: o Pai está no trono, o Filho sentado à sua destra. E aí o que é que acontece? Quando o crente peca, Satanás ele é o acusador, de acordo com o Apocalipse, ele nos acusa de dia e de noite, de acordo com Jó. Então, quando nós pecamos, Satanás ele vai até Deus para nos acusar. E ele diz assim: Deus, tu não é justo? Tu não pune o culpado? Tu não condena aquele que peca contra ti? Emanuel pecou agora. Emanuel fez isso. Emanuel fez aquilo. Condena ele. Tu não é justo? E aí Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso advogado, o nosso intercessor, ele se levanta e diz: Pai, por estes pecados que Emanuel cometeu, eu já paguei. Eu já sofri. Eu já cancelei. Aí o pastor Benjamin dizia que Satanás descia arrasado e derrotado por causa de Cristo Jesus. Irmãos, não há como perder salvação. Mesmo que você, se você é um crente, mesmo que você peque, mesmo que venha um momento de dúvida, eu sempre digo, o crente ele pode até perder a certeza, mas ele não perde a salvação. Porque o pecado pode colocar dúvida em nossa mente. O crente ele pode até perder a alegria da salvação. Quando Davi diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não disse restitui-me a salvação, ele disse a alegria da salvação. Ele pode perder a alegria, o pecado pode tirar a alegria da salvação dele. O desejo dele ir para o céu. Mas o pecado jamais poderá tirar a sua salvação. Nunca. Nunca. Agora, algumas perguntas que frequentemente nos fazem, que eu já posso até adiantar aqui, alguns irmãos talvez poderiam querer fazer o amigo. Algumas perguntas que normalmente, quando eu estou dando esse assunto, e as pessoas fazem é o seguinte: pastor, o que dizer sobre aqueles que são crentes e estão vivendo continuamente em um estilo de vida imoral? Pastor, o que dizer daqueles que são crentes e estão vivendo em pecado? Eu conheço alguém ali, pastor, que ele diz que é crente, mas ele ainda continua fumando. Ele diz que é crente, mas ainda continua bebendo. Ele diz que é crente, mas ainda continua fazendo isso, fofocando, ainda continua fazendo isso. Não é que ele faz uma vez assim, e por motivo de fraqueza, não. Ele se converteu e ainda continua vivendo a vida. Eu não vejo diferença nenhuma, pastor. Essa é a primeira pergunta que as pessoas nos fazem. A segunda pergunta que as pessoas nos fazem é: o que dizer daqueles que são crentes, mas no futuro chegam a rejeitar a fé e a negar Cristo Jesus? Algumas pessoas, que as pessoas dizem, eu conheço, que foi para a igreja, passou até não sei quantos anos lá, mas agora diz que não é crente mais, que isso era uma questão de uma lavagem cerebral que fizeram nele e agora eles negam a Cristo Jesus. Ele passou 20 anos, pastor. Eu conheço até alguns que pregavam, dirigiam, mas agora não são mais, pastor.
Então, essas duas perguntas são, quando nós enfatizamos essa doutrina, são as perguntas que as pessoas tentam nos questionar. Como podem essas pessoas perder a salvação? Então, deixa eu responder a essas duas perguntas. A dificuldade aqui, com essas duas perguntas, é a suposição se são crentes. É aí onde a gente vai entender. Será que essas pessoas são crentes mesmo? Será que são crentes? Primeiramente, a Bíblia diz que é um crente verdadeiro. Ele não vive continuamente em um estilo de vida imoral. A primeira resposta para aquela pergunta. Um crente, o que dizer de um crente que vive pecando? O que dizer que não é crente? Veja o que João diz. 1 João 3,6. Veja aí, 1 João, se você tiver a sua Bíblia aí, pode ler. 1 João 3,6, né? E podemos ler alguns textos em diante, tá bom? Olha o que ele diz aí, 1 João 3. Vamos ler até o 9. 1 João 3, 6 e 9. Estamos respondendo aquela primeira pergunta. O que dizer daqueles que são crentes e vivem continuamente em um estilo de vida imoral? Vive no pecado. O que dizer desses? 1 João 6. João disse, olha, todo aquele que permanece nele não vive pecando, não vive na prática. Ele disse que não peca, ele disse não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Olha a resposta de João aqui. E João aqui ele está respondendo aquilo que Jesus ensinou e aquilo que também Tiago ensinou. Se você diz que é crente, mas vive na prática do pecado constante, você não é crente ainda. Você pode até ter passado um período na igreja, você pode até ter levantado a mão, você pode até falar que é crente, mas você não é. Porque as suas obras denunciam que a sua fé é morta. E ele continua no versículo 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando. Então, se alguém diz, pastor, eu conheço alguém que foi lá na igreja, na sua igreja, levantou a mão, se converteu, mas não mudou nada, continua pecando, eu conheço. João diz, eles não são crentes, eles não conhecem o Senhor, eles não nasceram de novo. Não. Não é julgar. É porque a sua vida demonstra que a sua fé é morta. Foi o que Tiago disse. Fé, dizer que tem fé em Deus, mas não ter obras, quer dizer, não ter uma vida transformada, essa fé é morta. Quem é que diz que essa fé é morta? Não é que eu estou falando, é as suas obras. É o seu estilo de vida que diz que a sua fé, ela não é verdadeira. Então, se alguém lhe questionar, fazer essa pergunta, como dizer que aquela pessoa que vive uma vida moral não perde a salvação? É só dizer, ela não é crente. Eu não estou dizendo aqui de novo convertido, que tem suas dificuldades, como nós também temos, que nós pecamos. Nós estamos falando de alguém que tem prazer de viver no pecado. A segunda pergunta foi, como dizer para aqueles que um dia creram em Jesus como seu Salvador, mas depois abandonou a sua fé? O que dizer para eles? Eles vão perder ou não a salvação? Até, deixa eu só falar, um dia eu vi alguém que passou na igreja, né? Aí estava na rua bêbado. Aí, olha, pastor, eu sou crente, viu? O que Deus me prometeu, ele não vai tomar, não.
A fé dele é morta. A vida dele evidencia que, na verdade, ele não foi crente. Nem ele era um crente, nem ele perdeu a salvação. Porque como é que você vai perder algo que você não tem? Como é que você vai perder algo que você não tem? Nunca teve. E olha, para responder essa pergunta sobre aqueles que abandonam. A Bíblia declara que qualquer um que abandonar a fé está demonstrando que nunca foi um crente verdadeiro. 1 João 2, 19. 1 João 2, versículo 19. 1 João 2, 19. Olha o que João diz. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nenhum deles é dos nossos. Por que eles saíram do nosso meio? Porque não eram. Agora aqui, o texto não está se referindo aqui de alguém que caiu em uma fraqueza e essa fé fraca fez com que ele se afastasse da igreja. Mas mesmo ele afastado da igreja, ele tem consciência que ele é crente, que ele está lutando. E para esse desviado, só tem duas alternativas. Ou ele volta, ou Deus tira. Aqui está se referindo para aquela pessoa que diz, eu já fui crente. Eu passei um tempo na igreja e já fui crente. Mas agora eu não sou não. Ele está negando a fé. E é o que João está dizendo. Essas pessoas saíram porque não eram dos nossos. Porque se eles tivessem realmente uma fé verdadeira, eles tinham permanecido conosco. Eles tinham essa convicção. Eu conheço pessoas, graças a Deus alguns têm voltado para a nossa igreja, pessoas que estão desviadas, que entendem que estão desviadas. Pastor, eu estou sofrendo. Ore por mim, eu não tenho força. Lutam. E só há duas alternativas. Ou eles voltam, ou Deus assim tira, tá bom? Então não tem, a Bíblia não deixa espaço para perguntas que possam colocar em dúvida a doutrina da salvação. Então, quero concluir dizendo o seguinte, preste bem atenção. Não. Um crente não pode perder a salvação. Não. Ele não pode perder a salvação. Nada pode separar um crente do amor de Deus. Nada pode remover um crente da mão de Deus. Deus está disposto e é capaz de garantir e manter a salvação que Ele nos tem prometido. Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora para todo o século. Amém. Aquele que é poderoso. As joias da terra são algumas vezes separadas dos seus donos. As joias de Cristo, nunca. As joias da terra, algumas vezes se perdem. As joias de Cristo, nunca. As joias da terra, algumas vezes são roubadas. As joias de Jesus Cristo, nunca. Eu creio naquilo que alguém falou com tanta propriedade, essas palavras. Nunca haverá mais condenação. Mas eu não quero colocar dúvida em sua salvação. Se você vive uma vida pecando contra Deus, se você nunca mudou de vida, tem que colocar um ponto de interrogação. Eu não estou se referindo se você é nova criatura e novo convertido que está nesse processo de crescimento. Estou se referindo a alguém que diz que é crente, mas nunca mudou de vida. Aí para João, não é cristianismo assim não. Tá bom?